Foi a melhor crítica que eu recebi da minha vida. Não vi. Saiu hoje. Ah, eu já fiquei... No Globo.com. Como só precisar que seria um pouquinho mais próximo mesmo. Sim. Eu preciso dizer que a maior emoção é naquele violão. Esse violão é histórico, né? Esse violão comprei em 97, cara. A hora que eu cheguei foi a primeira coisa que eu cheguei a Não, é o violão do acústico. Entendeu? Então, Ele é o violão, todos são violões do acústico, na verdade, né? Mas ele... Aquele ali eu não sei porque eu tenho alguma identificação. Mas ele não é o violão do acústico, ele é o violão mais antigo de todos que eu tenho. Esse é o violão do Noite. Eu gravei, a primeira vez que eu gravei com ele foi com Noite, eu gravei A Vida é Doce com ele. Vida é Doce é minha música favorita. Me compus nele, a partir do que eu comprei ele, 85% do que eu compus foi nele. A Vida é Doce toda, com exceção da Vida é Doce, por exemplo, que eu não compus nele. Tá gravando já, Vitão? Beleza. Fala galera, hoje último programa de 2012 e, eu queria fazer de um jeito mais profissional, mais jornalista, mas foi a entrevista que eu mais estou emocionado e fiquei nervoso, ainda fiquei pedindo pra Rose vir, porque falei, Rose, vou conseguir encontrar com o Lobão e segurar a onda. Todas as entrevistas que eu assisto, não todas, mas 90%, a galera fica te cutucando pra ver se você explode e fala alguma coisa, alguma polêmica, e fica sempre girando na chance de ficar com o cara. Então é outra proposta dessa vez. Você não fica... Uma pergunta muito simplista e escrota. Você não fica puto de você ver que todo mundo tá fazendo as mesmas perguntas porque querem que você dê as mesmas respostas e ninguém chega em beira alguma te entrevistando? Olha, rapaz, claro que você sente a conduta do cara, né? Mas, de uma forma ou de outra, eu tento... Bom, é o único meio que eu tenho para divulgar meu trabalho, entendeu? E eu vejo, lá vem o cara... Eu já vi tanto... Eu já tive ocasiões que eu fiz entrevistas, e terminava, e o cara não conseguiu determinada... E a entrevista não ia para o ar, você tá entendendo? Da maneira mais educada possível. Mas não acontece, porque, invariavelmente... Eu estou falando assim como eu estou falando com você, aí vão acontecendo os assuntos e, de repente, as edições das entrevistas, 99% dão a sensação, quer dizer, se eu não me conhecesse, se eu abrisse o jornal, que um fascínio entrou na sala, sentou e começou, olha aqui, eu acho isso tudo uma merda, isso, aquilo, e essa sensação é que fica. Eu mesmo, se não me conhecesse, falasse, esse cara é um idiota, né? Então, agora, isso tem muito a ver com, de repente, a maneira que nós nos propusemos ser, sabe como é que é? A maneira que, culturalmente e coletivamente, né, nós acabamos nos tornando. Então, eu acho que nós somos muito reativos, sabe? E nós temos uma opinião formada que eu considero o nosso imaginário um dos maiores auto-enganos que um povo pode fazer a si próprio, entendeu? E, através deste auto-engano, eu me sinto numa parte excluída disso, ou mesmo auto-excluída, quem sabe. E quem sou eu para poder estar falando de determinados assuntos? No Brasil tem uma conotação de iê, sabe? O rock, por exemplo, se você prestar atenção, ele surgiu, o rock dos anos 80 surgiu com uma pecha de iê, tinha os Titãs do iê, Sonífera, o cena de cinema, né? O uso óculos, né? Todo mundo era mais ou menos assim, parecia que era uma coisa super light, era uma nova geração de uma nova jovem guarda. Você vê, isso começou em 82, né? Um pouquinho antes com a Gangue 90, mas por ali, foi um marco, né? E as manifestações mais duras, né, dessa geração, ela foi ejaculada. Ou seja, que país é esse? Ou polícia para quem precisa? Ou vida bandida? Não Rock Brasília, ou Titãs, todos tomaram uma postura mais homem, a gente cresceu. Porque, na verdade... Quando nós começamos, a gente queria contrariar o culturalismo da MPB. A gente queria músicas simples, com refrões simples, e que tivessem potência e timbre, sabe? Mais do que
culturalismo e literatura. E eu achava muito fake a postura da MPB em relação ao Brasil, esse é o Brasil que nós... E aquela coisa da pobreza, o pobre é legal, e toda uma cultura. Ela não era uma coisa simplória, você está me entendendo? Era um manifesto político, estético, de que, olha, a gente não quer ser chamado mais de colonizado cultural porque faz rock, e ser colocado como páreo. A gente... Pô, eu tinha 22 anos. Quando eu comecei a... Pô, no Ronaldo Foi Pra Guerra teve uma música censurada pela censura federal, a teoria da relatividade, porque, segundo a censura, tratava de um triângulo amoroso, sabe? Então, aí a gente, quando viu, a gente participou da abertura da ditadura, e, na verdade, eu acho que deu um influxo muito grande na gente, de poder falar errado, falar palavrão, porra, sabe, de botar o pau na mesa, de querer desafiar gerações anteriores, desafiar a própria liberdade, desafiar... Será que, por exemplo, eu começava a cutucar a Tropicália ou a MPB num mote que era o seguinte: bom, se esses caras lutaram a favor da liberdade, será que eles vão suportar a minha liberdade em criticá-los? É porque a liberdade tem esse lado. A liberdade tem esse lado, né? Então bom, aí comecei a fazer música para o Sarney, sabe? E comecei a detonar. Acabei me tornando um perseguido político, porque, afinal de contas, quando eu fui preso por um galho de maconha, eu acabei tendo 132 processos nas costas, depois de ter ficado 3 meses preso. E eu acredito que fui tratado como um mal social, um inimigo público número 1, e tinha um salvo-conduto do governo para qualquer poder público me prender a qualquer hora do dia ou da noite em todo o território nacional, sem mandado de busca e apreensão. Foi aquele negócio da algema, que você andava com a algema. Eu já andava com uma algema, eu era preso toda hora. Eu falei assim, não, eu sou um cara higiênico, eu não quero, tem muitas bactérias, eu tomo aqui minhas algemas. Teve a história do táxi mesmo, que uma vez você pediu um táxi porque a viatura da polícia fudeu? Teve a história do táxi. Eu não tinha minhas algemas ainda, mas eu estava de algema e ainda pedi o táxi assim, através da minha popularidade, o táxi parou. E aí a gente chegou na delegacia da Ilha do Governador, porque eu ia ficar... Aí o que aconteceu? Nós saímos do táxi, tinha um grupo escolar, como também tinha num outro lugar, também tinha o mesmo grupo. Quando os caras me viram assim, Lamba! Ai, Lamba! Os garotos da escola, sabe? Aí vi todo mundo em cima, assim, e aí o policial, entra no táxi, entra no táxi. Aí eu entrei no táxi, a gente foi para outra delegacia, foi para Polinter, lá da cidade, na qual eu fiquei, galera da 11. Mas eu ia ficar numa delegacia da Ilha do Governador. E depois me transferiram para uma outra, pela outra Polinter, no ponto zero, lá em Benfica. E aí sim também, nós a gente ficava no quarto andar. Aí tinha um grupo escolar que acontecia a mesma coisa. Aí lá, olha lá, ficava muito louco. A gente vendia autógrafo para eles. Então, cara, as coisas foram meio surreais, porque o sistema prisional brasileiro é surreal. Torturas, sabe? Pessoas sendo eliminadas. Eu vi meus companheiros sendo torturados toda semana, toda quarta-feira tinha tortura, quebravam ossos, de canela, fratura exposta, as unhas arrancadas, todos queimados de cigarro. Waterboarding, né, botavam os caras de cabeça para baixo no barril de água fria, de água quente, água fria, água quente, isso a madrugada inteira. E isso era toda semana, tinha dia de tortura, que era as quartas-feiras. Porque na quinta, como era uma delegacia de captura, eles chegavam as viaturas para transferir os presos para os presídios, né? Então, ao transferi-los, eles já vinham devidamente torturados, os que deveriam entregar alguma coisa, e os outros que não valiam muito eram executados no caminho. Não voltavam nunca mais, não chegavam a lugar nenhum, porque 60% eram aniquilados. Sob a peste, assim, às vezes não tinham advogado.
Então, o cara não tinha família, e tava presídio já era super, hiper lotado, apenas para aliviar a lotação dos presídios, os caras se executavam. Geralmente, pessoas de menor protuberância criminal, porque eles tinham medo das facções. Você tá entendendo? Era uma coisa horrível, né? E aí a gente via aquela situação, eu me senti, de certa forma, um privilegiado para poder pensar o Brasil melhor, porque eu estava ali dentro, né, cara? E via como é que... E até hoje nós somos os campeões mundiais de tortura e de execução de presos. Morte, né? A gente é contra a pena de Não, e a morte, gente está porque- criando uma comissão da verdade para averiguar 400... não, querendo averiguar o que aconteceu e sendo nem cúmplice, porque o governo não é cúmplice disso. O governo é o ator disso, ele está atuando nisso. Sabe, a presidente lá em Harvard, ela chegou e disse, olha, foi perguntada sobre as torturas perpetradas na prisão, e ela falou assim, olha, isso falou, abre aspas, gerou repúdio. Quanto a isso, nós não podemos fazer nada. As torturas na delegacia, eu não posso fazer nada. Peraí, se a presidente... Fácil, Sim, mas peraí, com o Brasil, pensa bem, agora somos a quinta, sexta potência econômica, nós somos uma potência econômica. Nós não somos mais um país miserável, segundo o ponto de vista de alguns, né? Então, você tem grana, muita grana. Há um desvio de grana que o próprio governo perpetra de bilhões, né? Por exemplo, só a obra da Copa do Mundo vai aumentar a receita em 3 bilhões e meio. Isso para acabar só metade do que eles quiseram fazer. E tudo é superfaturado. Cartões de crédito do governo são superfaturados. Pô, eu vi um livro, Chefe, do Ivo Petarra, cara, que todo mundo tem que ler, que é mais ou menos uma conta corrente da parada, entendeu? Cara, neguinho superfaturava até pão na padaria. Eu pegava a conta de 9,44 pro pão, aí botava 90 e botava um 9 na frente, 99,44. Tudo é superfaturado. A gente tem um dos impostos mais altos do mundo. Então, como que essa pessoa não pode... Ainda foi retirado de 2010 até agora, 21% da verba de segurança foi retirada. Com uma média de 50 mil assassinatos por ano. Porra, cara, só o México que passa a gente, entendeu? Isso daí é pra lá de guerra civil. E ver uma presidente dizer assim, olha, eu não posso fazer nada, e nomear ela, sem consultar ninguém, do dedo dela, a psiquiatra dela, os amigos dela, e queria fazer uma comissão da verdade para resgatar presos políticos, porque ela disse que é de 1946 a 88. Então eu poderia me incluir na comissão da verdade. Falei assim, pô, olha, eu estou lá, fui preso em 86, fui preso por isso, olha só o que me disseram, olha o que o Estado gerou e fez para mim. Né? Aí tem essa coisa, aí um jornalista falou, mas quem que é você para falar isso? Estamos falando de presos libertários, presos que libertaram. Eu falei, libertar de quê? Se você for ler história, o golpe militar ele foi implementado basicamente por causa deles. Porque tinham grupos terroristas, comunistas, querendo tomar o Brasil de qualquer maneira, a classe média apavorada. Eu me lembro vagamente da minha mãe apavorada. Ai, meu Deus do céu, meus filhos vão me denunciar, os comunistas. O medo que comunista denuncia, né? E aí, cara, eu morri de medo. E eu me lembro, a passeata, cara, que foi maior do que a direta já, assim, pedindo pelo governo militar entrar no poder. Aí você pensa, hoje em dia, você falar nisso, acho que as pessoas querem te matar, porque tem uma proteção que te impede de você raciocinar historicamente. Pô, é claro que o governo militar foi uma bosta, no sentido de que nos tirou totalmente a liberdade de expressão, foi extremamente violento, né? E, ao mesmo tempo, a sociedade civil esperava que os militares dessem aquele golpe, fechassem lá a Assembleia, tirassem aquelas pessoas, prendessem os comunistas que se fosse, e devolvesse para a sociedade. Agora, provavelmente, isso deve ter se alongado, não sei por que motivos, mas muito por causa desses caras. Porque ninguém ia para a luta armada, dava tiro, e subvencionados por Cuba. Porque, assim como eles disseram que a ditadura foi implementada pela CIA, e tem um livro agora que, na verdade, fala sobre um tcheco, do espião russo, que é sensacional,
que eles falsificaram e timbraram, e como não tinha o papel timbrado da CIA, os contra-espiões da Tchecoslováquia que estavam aqui, eles conseguiram timbrar um do FBI. Então ficou CIA barra FBI, porque o papel timbrado falsificado que eles conseguiram foi... Então, sabe, então a gente tem que procurar saber todos os dados da verdade. Eu nasci num período em que eu provavelmente, se fosse 2 anos mais velho, eu teria sido preso pela ditadura, porque eu ia ser um cara que não ia aguentar ficar ali daquela maneira, fora o fato de que na condição de roqueiro, você é perseguido tanto pela esquerda quanto pela direita. A direita te trata de doidão, maluco, não sei o quê, e a esquerda te trata de reacionário. Então você não tem muito para onde ir. Né? Agora, sabe o que eu não consigo? Eu lendo o seu livro, eu tentava, para poder entender mais, eu tentava pegar o que estava acontecendo historicamente, porque o que eu me lembro era de eu querer ouvir rock, e da minha mãe falar, não, mas primeiro você tem que formar você tem que ouvir a MPB, você tem... E eu ouvia e falava, mas isso não me representa, é um povo arrumadinho e que chega como empáfia de eu sou foda. E quando é que começa, eu não consigo entender quando é que começa esse erro, porque se vem da minha mãe, alguém ensinou pra minha mãe também, e ao mesmo tempo minha avó falou, não, deixa o moleque ouvir o que ele quer ouvir, porque vem. Mas olha só, por isso que eu estou escrevendo esse novo livro, porque eu comecei a querer ver a genealogia, mas é verdade que, olha, desde do que o Brasil é... Eu acho que o Brasil não devia ter tanto esse problema, talvez quando fosse império, porque o Brasil, pô, tinha um imperador, sei lá. Mas, pelo que me consta, o nosso nacionalismo é um nacionalismo muito reativo, tanto da direita quanto da esquerda. Então, por exemplo, o romantismo pré-Semana de 22, Seu Gonçalves Dias, Zé de Alencar, Guarani, em que a Semana de 22 detrata porque tem um índio bem comportado, lusitanizado, né? Eles recrudescem esse discurso com um nacionalismo mais reativo ainda, porque eles demolem todos os conceitos luso-colonizados que imitavam a conduta europeia, quando, na verdade, eles estavam sendo totalmente a mesma coisa, só que o bárbaro, o índio civilizado, se tornou um bárbaro não tecnizado, porque eles procuravam um bárbaro tecnizado de Kieselin. E todas as propostas da Semana de 22 foram todas importadas de lá de fora, o que também, até aí, seria ótimo se dissesse, olha, nós estamos importando para desenvolver a nossa maneira de ser. Mas aí vem aquela coisa assim, não, mas eles são nossos inimigos, porque eles acabaram com nossos índios, eles acabaram com nossas terras. Nossas, como se eles fossem índios. Eu falei assim, mas peraí, se eles não fizessem isso ou aquilo, seja lá o que fosse, se eles não colonizassem o Brasil, eu tenho uma coisa no hoje, vou dizendo, se os portugueses não tivessem chegado aqui, nós saberíamos o que era felicidade. Mas como, cara? Nós não sabíamos, você não estaria lá falando, sabe? E a coisa de colocar o índio como o bem e o português como o mal, o colonizador como o sabe? Isso tudo eu acho que é um grande erro. E esse rancor, sabe, do colonizador, que no caso naquela época era o português, depois virou francês, hoje em dia é o inglês. Né? Mas aí o que acontece? Você tá doido para você tirar a casquinha da parada lá. Pô, o cara fez o surrealismo, pô, eu vou comer, eu vou devorar, porque eu não tenho caráter nenhum, eu sou precário, eu sou pobre, eu sou miserável, e esse é meu trunfo, eu sou o cara do povo. Não é, o cara não é o cara do povo. E essa mimese, porque aí acaba a antropofagia no sentido de fora para dentro. Existe uma mimese kit de dentro para dentro. Porque aí o cara trata um ser alienígena na cultura dele, porque, na verdade, num caso cultural, por mais que eles tenham pesquisado os folclores, indo a tribos e feito é uma cultura mais alienígena. A
formação desses caras do que propriamente a que eles tinham. Então isso não tem o menor cabimento. O que não impede, em absoluto, dos trabalhos maravilhosos que eles fizeram de pesquisa, como o Câmara Cascudo, o próprio Mário de Andrade e tantos outros mais, em relação à nossa realidade, a realidade do povo. Mas querer mimetizar o povo, sendo por culpa de ser de uma elite, isso é de uma estupidez crassa. E isso, aí o que acontece? Nós temos a semana de 22, tem 30, o governo Getúlio Vargas é um governo fascista. Eles inventam o desfile de escola de samba, né? O samba é meio que engendrado ali, tiram instrumentos e botam só instrumentos primitivos. Que o nacionalismo é popular, o popular é nacionalista, e para você tem que ser primitivo. E você tem que conservar uma precariedade. Tanto as reservas indígenas são isso hoje em dia. Você pega um índio, joga lá e quer manter a pureza dele, mas só que está de calção Adidas, camisa da Holanda e iPhone, e não tem banheiro, não tem esgoto. Ah, mas não pode, ele tem que ter a taba dele. Aí ele tem DVD, mas não tem computador. Entendeu? Pô, ele quer ir pra, na verdade, fizeram um estudo estatístico. O índio quer ir para a universidade. Pô, por que você tem uma reserva, mas não tem uma estrutura urbana? Afinal de contas, as pessoas têm que entender que as civilizações silvícolas no Brasil, pô, viviam no Neolítico, caralho. Pô, não tinha inventado nem a roda, sabe? Então, quando viu a roda, pô, legal, uma boa ideia. Por que você não vai trocar essa ideia com ele? Você vai macular a cultura do cara? Mas ele está doido para ser maculado. Mesmo porque ele só foi dizimado porque ele não tinha condições de competir com aquela tecnologia. Então, viva a tecnologia. Né? Isso daí, os antropólogos de plantão poderiam perceber que isso não macularia os alicerces da cultura, sabe, autóctone de cada nação indígena, entendeu? Só daria apenas Pô, você vê, em Raposa Terra do Sol, eram campos cultivados, arrozais, tinham fazendeiros, os índios trabalhavam lá. Agora, está uma bagunça, os índios ficam bêbados em Porto Velho, e os fazendeiros, que eram fazendeiros, foram desterrados, ficam vendendo churrasquinho de gato nas ruas de Porto Velho. Isso é uma idiotice, sabe? Mas isso tudo está interligado àquela pergunta que você fez sobre a sua mãe lhe pressionar e você ficar, pô, outra coisa, você tem isso e você na sua casa, você, qualquer cara classe média, eu acho que isso é uma síndrome de dignidade intelectual que nos abate sempre, você acaba sempre mais ou menos vencido. Isso aconteceu comigo. Eu só falo por isso, porque aconteceu comigo. Minha mãe também. Quer tocar guitarra? Vai aprender violão clássico, que você ganha mais base. Isso daí eu também, né? Aí você fica com mais base. Né? Porque depois eu percebi que guitarra elétrica e violão não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive podem te atrapalhar, porque são duas técnicas diferentes. Aí você fica assim, no meu caso, minha mãe ouvindo Chico Buarque de direita, também tinha isso, né? Todas as pessoas da arena amavam o Chico Buarque de Holanda.